Calma. Deixa lá tossir. Deixa tossir. Dramático. Gente, eu acho que este vai ser o primeiro vídeo que eu vou conseguir mesmo gravar. Porque eu tentei gravar diversos vídeos. Tipo, tentei para gravar para aí 3 vídeos. Todos os que eu gravei foram sempre abaixo. Sempre abaixo. Sempre. E eu não sei se estava tipo alguma cena no universo que não queria que eu falasse, porque a realidade é que eu não estava. Porque há com as ideias no lugar. Mas também acho que nunca vou estar. Estão a ver? Portanto, yeah. Isto agora a minha voz veio com pujança. Mas estou bem feliz por estar a finalmente conseguir gravar um vídeo. Eu sinto que nos últimos tempos tenho aprendido muita coisa. Sem querer, tenho aprendido muita coisa mesmo. Em relação a mim, em relação ao que eu quero para mim, em relação à maneira que eu vejo a vida em muitos aspectos. E, como sempre, eu nunca venho com um tema em particular, eu só mando e depois desenvolvo. Mas, quando eu estava-me a arranjar... Olha, então mostrarem aquelas de pijama. Não era suposto. Quando eu estava-me a arranjar, sempre que eu me estou a arranjar antes de gravar este vídeo, eu penso sempre em algumas coisas que eu gostava de falar. E vem-me montes de coisas, tipo. É por isso que eu nunca consigo trazer um tema, porque eu tenho sempre um monte de ideias e, não sei porquê, as minhas ideias sempre o poder do sei lá quê, o poder do sei lá quê, só que eu não posso estar sempre a dizer o poder de tudo não estás a ver, então whatever. whatever. Hoje foi o dia depois do apagão, ontem foi o dia do apagão e por acaso para mim foi um dia meio... Eu estava na praia, então eu nem senti o apagão propriamente, só quando ficou mais noite é que eu senti. Mas é aquela coisa, tipo, estes apagões são os... Acho que é mesmo tipo, é um apagão do mundo. Não sei explicar, tipo, parece que quando a eletricidade acabou, tudo apagou à nossa volta e fomos obrigados, tipo, a parar e a olhar para nós. O que não é muito agradável, tenho de admitir. Eu, pelo menos, falo por mim, eu estava, tipo, super frustrada ontem. Porque eu não queria olhar para mim, eu quero me distrair no TikTok e no Instagram a toda a hora e ignorar qualquer problema que eu tenha. Porque eu tenho um problema que não sei se há muita gente que tem esse problema ou não, mas eu tenho. Basicamente, eu durante 2024 inteiro, ou quase inteiro, até setembro, eu estava super focada em mim. Super focada. Super, tipo, era dormir sempre a horas, não sair à noite. Saía de vez em quando, mas estão a ver, tipo, super focada nos meus objetivos e no meu bem-estar e no meu autodesenvolvimento. Tipo, todos os dias, grinding. E eu estava bem, mas sempre havia uma parte de mim que pedia por viver. Porque o que eu me tornei nesse momento de 2024, nesse ano, foi uma pessoa que vivia à base da teoria. Eu sabia a teoria toda, eu sabia tudo. E neste momento eu estou a falar com vocês e nos outros vídeos e eu só sei a teoria. Mas o mundo do experienciar é um mundo completamente diferente. E é um mundo muito mais assustador. E é um mundo em que tu aprendes e constróis as bases verdadeiras. Porque enquanto tu podes saber a teoria toda, mas tu não aplicas a teoria são palavras vazias. É vazio. Mas pronto, eu em 2024 sentia-me super bem porque eu tinha a teoria toda, eu tinha o conhecimento, eu sentia que tinha o poder. Mas, quando aparecia alguma coisa que me destabilizasse, porque eu nessa altura estava numa fase em que estava muito isolada de tudo e de todos, então eu tinha a teoria, tinha o conhecimento e eu achava assim... Agora vocês perguntam, teoria, conhecimento do quê? Pronto, era tudo muito à volta do autodesenvolvimento, do bem-estar, processos psicológicos. Tipo, eu estava mesmo dentro. Eu achava genuinamente que ninguém me conseguia passar a folha.
Ahm, e. Desculpa. Ai, eu estava tão iludida, gente. Enfim, mas eu estava a viver na minha bolhinha, a achar que nunca ninguém me conseguia chegar a mim. Eu até pensava, tipo, eu não tenho mais nada para evoluir, eu já evolui tudo o que tenho para evoluir. Tipo, esquece, toda a gente está para trás, eu estou bem à frente, os outros não sabem nada, eu sei tudo. Era o que eu sentia. Eu sentia genuinamente que eu sabia tudo. Ahm, Estava tão enganada. Porque quando o mínimo problema ou situação ou alguma coisa que me desse um trigger exterior, tudo desabava e eu voltava a ser uma miúda. Uma miúda de 18, 17, 19 anos. Tipo, era isso. É isso que eu sou. Eu sou uma miúda. Então sempre que, ou seja, apesar de eu possuir todo este conhecimento intrínseco em mim, quando chegava o momento de aplicar, eu não tinha as bases de aplicar. Eu não conseguia, por exemplo, uh, impor limites, impor barreiras, ter amor próprio em situações do exterior com outras pessoas. Não conseguia proteger a minha energia. Tinha muitas dificuldades, porque é fácil quando nós estamos na nossa bolha. Na nossa bolha nós somos os maiores, na nossa bolha nós somos incríveis. O problema é quando nós saímos da bolha, quando nós arriscamos e vamos para o mundo exterior. Felizmente ou infelizmente, eu tomei. Meio que as coisas alinharam-se nesse aspecto, mas eu, quando comecei a entrar na faculdade, eu também me predispus a arriscar mais. Seja em termos de relacionamentos, seja noutros aspectos. Tentei sair da minha bolha, conhecer pessoas e ter uma agenda cheia de pessoas à minha volta. E a realidade é que eu, Catarina, mesmo de agora, neste momento presente, eu sinto-me super para trás. Super para trás do que era a Catarina de 2024. Eu olho para aquela Catarina e fico, uau, ela estava super avançada, desenvolvida, sabia lidar com tudo. Não. Eu não sabia nessa altura lidar com nada. Eu não me permitia experienciar. Eu não me permitia viver. Porque só quando nós experienciamos é que nós percebemos o que é que está errado, o que é que está certo. Enquanto nós continuarmos, eu pelo menos falo por mim, principalmente em termos de relacionamentos e conhecer pessoas e assim, eu sempre fui uma pessoa muito de não conhecer, de não me permitir, por medo de ser magoada, ou sei lá, não quero sair do meu pedestal, assim dizendo, que é o sítio onde ninguém me magoou, onde ninguém me atinge. E quando eu me permiti, foi muito vulnerável para mim, foi muito assustador para mim, teve muitos altos e baixos. E neste momento, hum, o que eu sinto é que, e digo isto também para toda a gente que já tenha estado nessa fase em que se calhar estava mais isolado e sentia-se bem, e depois agora voltas à vida real por alguma razão, ou tens um novo desafio na tua vida e sentes que tudo o que tu construíste está completamente estabilizado e tu ficas, porra, tipo, eu lutei tanto para me sentir bem, para ficar bem e agora está tudo destabilizado e agora tudo se destruiu. Tudo o que nós construímos caiu por terra e isso é assustador. Isso, não diria assustador, mas sei lá, perdemos a vontade de reconstruir tudo. Cria um bocado um sentimento de injustiça. E eu, ao longo destes últimos tempos tem sido um pouco o que eu senti. Sentia que lutei tanto para me tornar uma pessoa culta, uma pessoa segura, uma pessoa confiante, e sinto que neste momento muitas das coisas que eu construí caíram. Mas é porque se juntou a experiência. E a experiência faz-te repensar tudo na tua vida, mesmo. E faz-te olhar mesmo para a ferida, porque. E faz-nos olhar e percebermos que nós continuamos a ter vulnerabilidades e que este caminho da vida nunca vai propriamente acabar. Independente de teres toda a teoria, todo o conhecimento, entre saber e integrar em nós é uma coisa completamente diferente. Diria assim um exemplo simples. Tu queres alguma coisa, não tens essa coisa. E, na teoria, no racional, tu dizes, não era para ser.
Mas até tu, interiormente, integrares em ti o não era para ser e estares em paz com aquela situação e saberes não era para mim aquilo, é difícil. Porque muitas vezes nós prendemos na teoria. Nós ficamos, não era para ser, não era para ser, não era para ser. E não vamos ao fundo da questão. Tentamos resolver o fundo da questão e aí, quando nós resolvemos o fundo da questão, a parte da teoria integra-se com a experiência. Mas para isso é preciso vir cá ao fundo. Não é assim tão simples agarrar na teoria e colocá-la como let them go, aquela coisa tipo, deixa-o ir. Para muita gente isso não é fácil. Para mim não é fácil. Para mim nunca foi fácil. Mas é isso. É, ao experienciar, tu tens a teoria, tu sabes que se calhar se deixares ir aquela situação, vais ficar melhor. Tens a teoria. E ao experienciar, aos poucos e poucos, a teoria vai integrar no teu ser. Mas não é imediato. É por isso que muitas vezes gera muita frustração quando situações acabam. E às vezes há lutas interiores na nossa mente que nos dizem deixa-o ir. Não, fica. Vai, fica. O vai é a tua teoria, é o racional, é o que tu sabes que é certo. Mas o fica é aquela parte de ti que não está resolvida e que está aqui por baixo. Mas se tu resolves esta parte que está aqui por baixo, integra-se e tu escolhes o caminho certo para ti. Mas, claro que esta é um caminho muito mais difícil, porque, por exemplo, há montes de coisas que eu já sabia. Eu sempre soube, tipo, se essa pessoa não é para ti, ela tem de ir embora. Toda a gente sabe isso, é o básico dos básicos. Mas, quando tu estás a viver, é completamente diferente. Então, tu não podes assumir que a teoria vai resolver todos os teus problemas. Tu tens de ir mais fundo. Tu não podes tapar com areia com o que deve ser feito. Tu tens de ir mais fundo. E lá está. Com isto, no meio desta confusão toda de pensamentos que eu tive, o que eu digo é, nunca se impeçam de experienciar, porque é na experiência que existe o crescimento. É onde existe a construção. Porque se tu ficares só na teoria, no sem viver, o teu castelo é um castelo de papel que se destrói facilmente. Porque o que é real, a tua construção do ser, é algo que demora. São tijolos e tijolos e tijolos e tijolos que vão ser construídos e que vão criar as tuas fundações reais, vão construir a tua casa, o teu sítio. Mas não, isso não é rápido. E principalmente para nós, quando somos mais novos, é muito fácil agarrarmos a castelos de papel, a algo invisível, às nossas bolhas. Porque temos medo de nos mandar e fazer figura de quê? Infantis, que não sabem nada da vida. Mas é a realidade. Nós não sabemos nada da vida e não é pela minha idade. É porque nós, humanos, não sabemos nada da vida. Nós estamos todos os dias a aprender. E quando há essa abertura, há construção, há crescimento. E pronto, eu tenho feito muitas figuras e muita coisa na minha vida. Mas eu sei que é nestas quedas reais que existe a construção real. E enquanto vivemos presos na nossa mente e no nosso ego, daí não vai haver nada e vamos viver um bocado voláteis do que vem a nós e muito frágeis. Porque se nós vivemos num castelo de papel, mas nós não podemos deixar ninguém entrar, porque sabemos que a mínima coisa vai fazer com que aquilo caia. E se calhar, do outro lado, tens um sítio em que não há castelo. Se calhar são só 3 tijolos. Mas eu posso te garantir que aqueles 3 tijolos valem mais do que um castelo inteiro. Do que tu achaste que era real. E é isso por hoje. Um grande beijinho e um ótimo dia e uma ótima vida.